Bom, está aí, portanto, uma pequena amostra, né, do debate que aconteceu hoje à tarde e, obviamente, todo mundo tem as suas razões. Claro, tem uma razão, outra tem razão, você fica olhando, né, e tirando sua própria conclusão. O nosso companheiro Nilando Peirão está aqui conosco. Boa noite, Nilando. Tudo jóia? Boa noite, né? Você trouxe seu iPad aí? É uma dessas. Ah, bom, acho que era um iPad. Então me diga aí, Nilando, né? Gosto de escrever umas coisinhas. Essa legislação precisava realmente ser mudada ou não? Olha, a impressão que eu tenho é de que é uma receita de país de capitalismo avançado para um país de capitalismo muito atrasado. Porque, e no momento em que você tem um lado muito fragilizado, quer dizer, de fato, o princípio da negociação direta empresa-trabalhador é um princípio moderno, contemporâneo, mas no momento que você tem 13 milhões de desempregados no Brasil, há uma desproporção e uma assimetria muito grande. Então, é um momento que, de fato, o trabalho pode estar sendo penalizado, embora, do ponto de vista da receita, possa ser uma visão, de fato, moderna das relações de trabalho e capital. Eu acho que, tanto que vai haver aí uma reação, está marcada uma greve para sexta-feira, uma greve geral. Há quanto tempo nos fala em greve geral no país, né? Eu acho que desde os anos 60, né? Na época da grande turbulência. Parece que o segundo coach contou aqui, na época do Sarney teve uma. Mas ninguém percebeu que era geral. Mas, enfim, houve uma convocatória de greve geral. Mas, que eu me lembro, greve geral para parar o país era nos anos 60. Agora, Nilando, você acha que essa legislação vai quebrar a espinha dos sindicatos? Eu acho porque, veja, vai acabar, se passar isso aí, vai acabar com aquele imposto sindical obrigatório. Mas você reparou que os sindicatos patronais também estão contra. Lógico, todo mundo mamando lá, claro. Os SESIs, tem 17 mil sindicatos no país, pô. Então, eu acho que quebra sim. Eu acho que a estrutura sindical vai ter que se adaptar e se modernizar. É uma constatação ou é exagero dizer que os sindicatos estão esvaziados? Não, se esvaziar. O sindicato faz uma assembleia, não parece muito pouca gente. O nosso, como é que está o nosso? O nosso é uma loucura. Né? Como é que é o nosso? Não aparece ninguém lá, Ninguém. De vez em quando tem uma efeméride, não sei quantos anos de alguma coisa, aí aparece lá alguém. Tá. Eu sou sindicalizado, você também é. Mas a participação, a capacidade de mobilização dos sindicatos hoje é muito menor. E se criou também, nos sindicatos, tanto de trabalhadores quanto patronais, castas de privilégio. Então, se essa estrutura for quebrada... Agora, a estrutura sindical não imita um pouco a estrutura política? Veja bem, quantos anos está o seu Paulinho da Força. Dando força da Força? É um imperador, né? Certo ou não? Ele está mais que o Hugo Chávez. E se elege graças a isso, né? Então, e fica na Força Sindical 30 anos. 30 anos. Aí você pega outro presidente de sindicato, 30 anos. 30 anos. Para voltar à questão do patronato, o presidente da Fiesp, Paulo Scarpa, mudou os estatutos para poder... ficar mais tempo. Deve ser reclamava bom, né? do Chaves e já está em terceiro mandato, se for o caso vai fazer 4º, 5º mandato. Então, realmente, é uma estrutura de privilégio. Eu acho que isso é uma instituição nacional. Quantos anos o seu Nussmann está na presidência? Vou falar de tudo, vou pegar o esporte. A turma do esporte, né? Quantos anos esses caras estão lá? E se elegem, vão para cargos públicos, representando o quê? Representando a si mesmo. Quer dizer, o pessoal não quer sair nunca. Não quer sair. O Nussmann está na Confederação Olímpica Brasileira há, sei lá, 30 anos também. 30 anos, quer dizer. Dirigentes, agora começa os dirigentes de clubes esportivos, também ficavam uma eternidade. Né? Uma relação coronelística, paternalista e muito atrasada. Você falou agora um pouquinho que nós somos um país de capitalismo atrasado. Né? E o que precisaria para que esse capitalismo avançasse? Eu acho que algumas medidas são importantes. Eu acho que é atrasado porque as entidades não estão dispostas a correr risco de capitalismo. Heródoto, as grandes empresas aqui odeiam competição. Odeiam competição. Quer dizer, são capitalistas até um certo ponto. Até certo ponto.
adoram ficar na dependência do governo. Então, não se mobilizam, reclamam demais dos impostos e não investem, não correm risco. É um capitalismo sem risco. Quando você tem, em alguns casos, as empresas vão quase à falência, correm para o governo, correm para o BNDES e o governo acaba salvando. Então, a gente tem casos aí recentes, né? Então, na área de telecomunicações, por exemplo, que aconteceu isso e tem acontecido isso. Então, é curioso, quer dizer, o avanço só interessa até certo ponto. Daí para frente, não. Não, pelo amor de Deus. Não mexer nos privilégios. É um país assim, nós somos contra os privilégios, exceto os nossos. Agora, você veja o seguinte, para explicar um pouco mais para o pessoal. Essa origem de sindicato patronal com sindicato e sindicato de trabalhadores é uma ideia do fascismo. Exato. Tá certo? Para evitar o quê? Para evitar a luta de classe. Exatamente. Não é isso? Não foi assim que foi bolado? Você acomoda as contradições dentro de um contexto, né? E os sindicatos aqui não conseguem se mobilizar ninguém. Vamos ver como vai ser essa greve. É um teste importante. É um momento importante, porque está sendo decidido coisa muito importante para o país. E para o governo federal é a grande cartada, né? É paradoxal que o governo do presidente, quer dizer, o presidente Temer tenha vindo de um governo que jamais proporia o que ele está propondo. Quer dizer, ele ficou lá à sombra de um governo do PT, né, como vice-presidente, assume o poder e muda totalmente a agenda. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a greve, né? Está sendo organizada para sexta-feira, daqui a pouquinho, tudo bem? Claro. Bom, o Nilando Beirão está aqui. Nilando, você viu como está sorridente o senador Edson Lobão? Parece até que o nome dele não foi citado na Lava Jato e não sei mais aonde. Tem muita gente citada na Lava Jato. E está todo mundo dando risada, meu. Estou preocupado. Pelo menos trabalharam um pouco, né, nesses últimos dias. Trabalharam. Foro privilegiado acaba, a questão do abuso de autoridade, que é uma questão importante. Eu sempre me pergunto, é uma coisa histórica, né? Existe aqui a figura do desacato à autoridade no Brasil, historicamente. Desacato ao cidadão não existe. Não tem. Quer dizer, de repente... E essa questão do abuso de autoridade, eu vi aí essa mobilização da Lava Jato, dos procuradores. O juiz Sérgio Moro escreveu um artigo no Globo, que saiu hoje, assustado com a repercussão. A questão principal, básica é o seguinte: quem vai julgá-los se houve ou não abuso de autoridade? O próprio judiciário, que a gente sabe... eles não vão para o pelourinho dos cidadãos que vão atrás perseguir a Lava Jato. Eles vão ser julgados se houver abuso pelo judiciário, que como a gente sabe, é uma corporação. O esprit de corps do judiciário é enorme. Então, não há perigo nenhum de que eles sejam inibidos na ação deles. Ou ameaçados. Ameaçados. É um absurdo essa ideia, é uma ideia terrorista que apresentaram e absurdo. Quer dizer, e também é o seguinte, ninguém está olhando só para a Lava Jato. O abuso de autoridade se dá no pequeno guarda da esquina, do policial que persegue os negros na periferia. Isso existe no Brasil de uma forma muito mais ampla. E aí precisa, sim, o cidadão ter direitos preservados e defendidos. Não é a questão do abuso de autoridade, ninguém está pensando só no juiz Sérgio Moro. É um absurdo pensar isso. Se ele está pensando isso. Tudo bem. Nilando, então mais um acontecimento. Bom, e aí? Essa greve que está marcada para sexta-feira pode ser um divisor de águas do governo do Temer ou não? Se ela for muito forte, ele vai ficar mais fraco. Se ela for fraco, ele vai ficar mais... É isso ou não? Eu acho o seguinte, a greve vai ser uma demonstração de força, pode ser uma demonstração do setor da oposição ao governo. O governo Temer está usando o seguinte, está com uma popularidade abaixo de um dígito, né? Entre 8% e 4%, eu vi que 4% apoia. Então, existe essa ideia
vinculada aí pelo governo e pelos aliados, de quanto pior a popularidade, mais ele tem condições de ser impopular, quer dizer, de votar as medidas impopulares. Então, eu acredito que a greve pode ser uma demonstração de força no sentido simbólico, dizer, olha, tem muita gente contra essas reformas, mas do ponto de vista do andamento das reformas não vai acontecer nada. Nada? Nada. Eu acho que não vai... Bom, porque a greve é sexta-feira, estão votando agora a reforma trabalhista. Depois temos a briga depois vai ser com a reforma da Previdência, é isso? Que vem depois. Então depois tem aí o feriado, aí a gente, né, fica mais... Eu acho que do ponto de vista efetivo de paralisar as reformas, eu acho que a reforma da Previdência é um pouco mais complicada do que a reforma trabalhista. Porque o trabalhador não percebe de imediato em que ele pode estar sendo ameaçado na reforma trabalhista. Na reforma da Previdência é uma coisa contábil. Olha, vou ter que me aposentar com 100 anos de idade. Então, é outra história. É diferente, mais objetivo, é mais sensível para quem não apoia as medidas do governo. Bom, e o Palocci, que a gente acabou de mostrar agora, que pode fazer delação premiada? Eu acho que qual é o efeito que provocaria uma delação? A delação do Palocci esta sim a delação do fim do mundo. Essa seria do fim do mundo? Mas a outra não foi do fim do mundo, já acabou? A segunda, o mundo não acabou ainda. E foi curioso aquela aparição dele diante do juiz Moro. Porque ele contestou uma série de acusações que estavam sendo feitas a ele, e no final, ambiguamente, de uma forma muito vaga, ele disse, olha, temos aqui muita coisa para falar, se o senhor quiser. Quer dizer, ele jogou a bola para o juiz Moro. Ele vai trocar o advogado, porque o doutor Zé Roberto Batóquio representa a ele, na Lava Jato, e também o presidente Lula. Então, aparentemente, o doutor Batóquio não gosta da ideia de delação premiada e embolaria ali o meio-campo. Então, ele precisa de um advogado que facilite esses trâmites de... Agora, uma delação premiada do Palocci traria mais, vamos dizer, outros protagonistas? Por exemplo, o sistema bancário. Por exemplo, as montadoras de automóveis. Pois amplia muito mais, porque agora nós estamos falando até agora só das construtoras, das empreiteiras. E começou lá com a história da Petrobras, veio vindo e tal. Agora não. Agora vamos falar de todo mundo que deu propina, setor bancário, as montadoras, você lembrou muito bem, quer dizer, eu acho que pega todo o sistema produtivo brasileiro. E aí vamos ver se há interesse mesmo da Lava Jato de ampliar esse quadro a ponto de a gente ter que realmente, é a chamada terra arrasada. O italiano, eu já disse aqui, o italiano, é o apelido dele, aparentemente nas relações Odebrecht, o italiano vai fazer terra bruciata. Terra arrasada. Arrasada. Bom, quer dizer que quem sobreviver verá, é isso ou não? Quem sobreviver Porque você está falando que esse é o verdadeiro final do mundo, pô. Pois é, mas estaremos aqui comentando o final do mundo, vendo o circo pegar fogo, né? Fernando, obrigado, então. Com tristeza. Até mais, obrigado. A gente tem humor, mas a tristeza é grande, né? Obrigado. Vamos lá.